Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu convido a vocês a maratonar comigo nesse bolo de cenoura com chocolate. A receita já tenho aqui no canal do brigadeiro, tá? Gourmet. E também do bolo de cenoura, que é um bolo muito especial e que tem atraído bastante clientes. E eu estou muito feliz porque esse bolo de cenoura eu também posso degustar. E logo após vocês vão ver eu montando ele para mim, tá? Com aquele brigadeiro, tá? Brigadeiro que a receita, a massa base dele é a batata, gente, e fica extraordinário. Fica uma delícia e não fica com nenhum gosto de batata. Eu vou deixar para vocês aqui também na descrição do vídeo, tá bom? Esse brigadeiro aí é o tradicional, tá? Que é o que eu tô levando para os clientes. Então, eu ali bem animadinha, né? Hoje, quinta-feira, tá? É quase véspera de final de semana. E aí eu resolvi estar levando esse bolo de cenoura. No vídeo anterior, eu mostrei eu indo no mercado para estar comprando parte dos materiais para estar fazendo esse bolo de cenoura, porque o restante eu já tinha aqui em casa, que era o açúcar e... Mas o que eu tinha aqui? E o chocolate em pó, que é o 50% que eu uso. Meus amores, eu não sei. Eu queria que a gente fosse dialogar, maratonando também, conversando nesse vídeo. Conforme eu vou estar montando aqui, eu vou estar conversando com vocês. O que acontece? Eu queria que vocês que estivessem vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, deixassem aqui nos comentários qual é a cidade que você está falando e se você também trabalha com venda. Como é que tá os preços aí de materiais aí na sua cidade, tá? E se vocês estão conseguindo aí padronizar, se vocês estão conseguindo repassar o preço, e se vocês estão passando o preço, como é que está sendo a reação dos seus clientes, se eles estão aceitando bem. Porque assim, aqui eu faço o teste, né? Eu faço a receita, vou para as ruas para poder estar vendendo. Eu posto também no status também, tá? E no Instagram, essas coisas assim. Mas eu vendo mais assim quando eu vou nas lojas, tá? Eu não vendo assim. Nas redes sociais é mesmo mais para demonstrar o meu trabalho, tá? Porém, assim, eu acabo não fazendo reserva pelo Instagram e nem pelo Facebook, somente por WhatsApp. Então eu faço uma quantidade, tá? Eu faço uma quantidade de sobremesa, tá bom? E ali, se eu já tiver uma foto já prontinha no meu celular, eu já faço ali, né, aquele trabalho bonito ali com a foto, e aí eu vou posto no status do WhatsApp só para eu ganhar tempo, porque enquanto a foto está lá, curtindo lá no status, o que eu faço? Vou montando as sobremesas. E aí, o que acontece? Quando eu termino de montar a sobremesa, eu dou uma olhadinha nas mensagens e os pedidos, vou pegando os pedidos ali e tem esse copo bolha, ele tem uma tampinha bem bonitinha. Então eu consigo escrever ali com uma caneta piloto, tá? Em cima da tampinha. Porque aí já vai na mão do cliente com já marcadinho com o nome dele. Porque tem estabelecimento que tem bastante clientela. Então, aí eu tenho acesso à geladeira, não de todas as lojas, mas algumas lojas eu tenho acesso à geladeira. Então, o que acontece? O cliente pediu pelo WhatsApp, eu vou lá e já tá com o nome tudo separadinho, coloco lá na geladeira, entendeu? Tudo direitinho, porque aí não tem confusão de colocar lá na geladeira e mas qual que era o meu, qual que era o meu. Não, então já tá tudo, já deixo tudo bonitinho com o nome. Entendeu? Então eu faço esse processo já há algum tempinho, tá? Porque antes eu adesivava os potinhos. Porém, já tem um tempo que eu não faço encomenda dos adesivos,
mais para frente eu vou estar vendo isso, porque o adesivo ele é mais mesmo para poder agregar valor, para chamar a atenção do cliente, entendeu? Então, assim, eu já tenho os clientes fixos que já conhecem o meu trabalho, tá bom? Então, assim, eu hoje, nesse exato momento, eu não vejo tanta necessidade de eu adesivar, tá? Porque o adesivo é mais mesmo para uma apresentação, né? E fica realmente, fica bonito, né? Fica lindo. Mas o que eu puder fazer para poder diminuir um pouco em embalagem, sabe, de investimento de embalagem, para eu estar investindo no conteúdo que vai no potinho, então eu acabo fazendo isso, tá bom? E é sobre isso. Então aí eu já estou colocando as primeiras camadinhas. Coloquei as primeiras camadinhas tô colocando as primeiras camadinhas do bolo. Gente, esse bolo é uma delícia, tá? Para quem é intolerante, para quem não é intolerante, atende a necessidade dos dois. Só não que é intolerante à lactose e a glúten. Ele só não atende as pessoas que é diabética. A não ser assim que a pessoa prova um pouquinho, entendeu? Depois ela toma um remédio que não deixa alterar o açúcar e tudo. Porque ele, assim, ele é bem equilibrado no açúcar. Não é enjoativo e fica bem recheado. Tá bom? Então, até aí, tudo bem? Então é isso aí. Bom, o que eu tenho para falar para vocês no dia de hoje é porque eu preferi trabalhar por conta própria, tá? A última loja que eu trabalhei, fiquei lá mais ou menos, acho que foi uns 5 anos, a última loja que eu trabalhei, tá? Depois que, assim, eu não estava muito satisfeita nessa loja, não, vou falar a verdade, assim, tá? Eu já não estava me sentindo mais bem nessa loja, tá? Não por causa, entre aspas, por causa dos patrões, tá? Não por causa dos patrões, mas porque eu não estava me sentindo bem. Você trabalhar em equipe é muito complicado. São pensamentos diferentes, entendeu? Então, a minha visão foi essa lá atrás, há uns anos atrás. E aí eu optei, depois que eu fui dispensada do serviço, foi uma loja que vendia produtos para confeitaria. Lá eu aprendi bastante, entendeu? Aprendi bastante coisa. Aprendi também com os meus patrões também bastante coisas. Não, eles como pessoa, não tenho que falar mal deles, não tenho que reclamar. Tudo aquilo que me foi prometido foi cumprido, tá? E direitinho, então não tenho nada que falar deles, tá? Para mim foi eu não vou falar os melhores não, tá? Foi o melhor patrão que eu tive foi eles. Tá bom? Que é dessa loja de festa que o nome se chama eu acabei acostumando chamar, tá? De Dona Ângela, tá? E o seu Ismael. Então, se ele estiver assistindo esse vídeo, eu desejo um forte abraço, tá? E é isso aí. Hoje a loja ela já não tem mais aqui em Barra do Piraí, tá? Ela funciona em Resende, tá? É uma loja que tem uma grande variedade, vende bastante novidade, tá? Tem muita novidade. É uma pessoa, tá? Ela é uma empreendedora que ela dá ouvido àquilo que atende às necessidades ali do cliente. Quando o cliente chega lá, procura uma embalagem, entendeu? Ou alguma coisa de novidade que tem no curso, então ela faz um grande investimento, tá? E depois que essa loja saiu de Barra do Piraí, eu confesso que eu tenho passado, assim, alguns caos por aqui. Não só eu, mas como alguns confeiteiros também, tá? Tem outras lojas de confeitaria aqui na Barra, porém tá deixando um pouquinho a desejar. Tá faltando muita coisa, tá? Muita coisa que nesse armazém de chocolate tinha, nas outras lojas já não tinha também, entendeu? Então, a loja que tinha mais investimento é essa loja que saiu aqui de Barra do Piraí. As outras lojas não investem tanto. Você procura novidade, não tem. E o básico também está faltando. Então, assim, é uma luta diária, entendeu? Então, quando você consegue um preço, uma embalagem que atende o cliente, aí você gostou daquela embalagem, o preço te agradou.
você compra, quando você volta novamente para comprar, não tem mais, entendeu? Então é assim que a gente tá vivendo, mas a gente vai se adaptando, tá? Vai se adaptando até conseguir a voar para mais longe um pouquinho e comprar fora da cidade. Mas enquanto é isso, eu tô dando meus pulos e os outros confeiteiros também daqui da cidade também, eu acredito também que tá dando os pulos também, tá? Esse pote aí, que é com esse copo bolha, eu gostei bastante dele, tá? Porém, eu uso ele só para os bolos de pote e para poder montar o pote da felicidade também. O outro, que é mais baixinho, que é um pote redondo, ele. Não que esse não seja redondo, né? Esse é redondo, mas ele é compridinho. O outro é redondinho e é baixinho. Aí eu já uso para o cuscuz, que no caso também eu já tenho aqui no canal aqui, o pote que eu uso para estar fazendo o cuscuz, colocando, transportando o cuscuz, entendeu? Então, essa tem sido assim uma guerra diária, tá? É a luta assim contra os preços no supermercado de mercadoria que está sempre oscilando. Uma hora o leite condensado tá um valor, aí você já tem seu preço horário que você já colocou, e no dia seguinte você já passa lá, o preço já tá em outro. E, e é sobre isso, tá? Mas a gente vai dando nossos pulinhos e no final das contas vai dando tudo certo. E aí tem que fazer aquela troca legal com o cliente para ele também não sair no prejuízo. Entendeu? Porque assim, o cliente acostuma com aquela embalagem, aí quando você já muda a embalagem, entendeu? Então o que tiver dentro do pote tem que agregar valor. E é assim, eu já tô já com vendas já tem alguns anos, passei alguns apertos até ano passado, porque eu anotava muita sobremesa, tá? Hoje vocês veem eu carregando, colocando, montando uma quantidade, uma certa quantidade de sobremesa, e vocês veem eu colocando na caixa, mas ano passado, não, ano retrasado, eu levava, era o dobro disso, porque eu anotava muito. E na hora de receber, era aquela dor de cabeça. Então, você deixa aí nos comentários também se vocês trabalham com anotação ou se vocês só vendem no dinheiro, tá? E é isso que acontece. Quando foi ano passado, ano passado eu entrei no vermelho, tá? Janeiro de 2024, eu entrei o ano no vermelho, porque eu tinha muita gente devendo. Eu tinha feito uma grande quantidade de sorvete, que na época eu também não sabia colocar, fazer a precificação correta. Então, na verdade, eu comprava o material e ali eu vendia e ali eu trocava, né? Tava trocando moedas, na verdade, tava trocando. E chegava no final do mês ali, as contas não batia. Não batia, eu tava devendo mais do que eu tinha, assim, produzido. Não conseguia, estava conseguindo pagar as contas, não estava conseguindo arcar com os meus compromissos e estava impossibilitada também de avançar, entendeu? De avançar, de comprar as coisinhas que eu gosto para casa, assim, sabe? Então, essa foi foi assim a minha vida que entrou em 2024. Quando foi 2025, eu já entrei já aprendendo a fazer a precificação. Porém, eu ainda entrei menos pior, tá? Eu entrei menos pior, entendeu? Em 2025. Mas aí a minha mente já estava já mudada, que eu iria fazer cortes de clientes, que eu não queria mais aquela dor de cabeça para mim, porque desde o momento que você faz uma sobremesa gostosa para um cliente, você coloca todo o seu amor, todo o seu carinho, entendeu? Então, do outro lado, também tem que ter essa consciência de que compra tem que pagar. Hoje, eu já não tenho mais essa dor de cabeça. Estou gravando esse vídeo, hoje é dia 15, tá? Hoje é dia 15 de maio, tá? Então, hoje eu já não tenho essa dor de cabeça para receber. Não tenho mais. Porém, enquanto eu não dei um basta, eu sempre falava, eu não consigo comprar material porque o fulano não me pagou, porque o Beltrano não pagou. Porém, a culpa não é deles. A culpa era minha que me permitia passar por uma situação daquela. Porque tudo é aquilo que você quer, o que você prefere, o que você permite. Entendeu?
E quando fazemos um acordo com alguém, então aquele acordo tem que ser cobrado. Ah, mas eu vendi, eu não consigo, não tenho cara para cobrar. Mas você vendeu, então você tem que ter cara para cobrar. Entendeu? Você tem que chegar lá passou um dia, passou 2 dias. Para você que trabalha com anotação. Entendeu? Porque o acordo feito não pode ser quebrado. Ah, mas o fulano me prometeu de pagar no quinto dia útil e não pagou. Aí é questão de chegar e conversar, né? Chegar, conversar, procurar saber o que aconteceu. Mas na verdade é que o cliente, quando ele é um bom pagador, que ele sabe que ele vai ficar apertado na hora de pagar, ele vai te falar antes. Porque a pessoa que ela se organiza, uma pessoa organizada, o que ela faz? Ela pega, o dia do pagamento tá chegando, eu comprei com fulano, com beltrano, com ciclano. Tá aqui meu caderninho de anotação, tá, nossa, ó, eu extrapolei aqui. Falta 5 dias pro pagamento, ou falta 4 dias pro pagamento. Eu vou ter que ligar pro fulano para poder falar se eu posso pagar no dia 15 ou no dia 20, né? Que geralmente vale assim, dia 15 e dia 20. Entendeu? Então, assim, gente, assim, eu tô trazendo exemplos para quem trabalha com anotação, tá? No meu caso, mais, assim, já não trabalho mais assim, tá? Eu consegui segurar uma quantidade pequena de clientes que é fidelidade. Cliente que nunca me deixou na mão. Entendeu? Então, para esses, eu tenho, eles têm acesso a comprar comigo para pagar no pagamento ou no vale. Porém, eu não tenho mais assim, aquela questão de abrir caderninho para novos clientes. Eu tenho minha maquininha de cartão, tenho o Pix também, que posso receber pelo Pix, e o dinheiro. Então, quando um cliente novo chega e pede para mim, você vende para anotar? Eu sou educadamente com a pessoa e eu explico. Falei assim, olha, hoje eu trabalho sim com anotação, porém, sou um pequeno grupo fechado que já comprava comigo lá atrás. Porém, eu já não anoto mais para novos clientes. Entendeu? Mas se você quiser comprar, tem aqui a maquininha de cartão, eu aceito Pix ou então no dinheiro. Então, é a questão de você também chegar para o cliente, você chegar e você explicar o seu ponto de vista. E aí eu explico que eu preciso de uma capital de giro, eu preciso de ter o dinheiro para poder manter o material para todo mês. E afinal de contas, né, meus amores, não é só o material. Você trabalha, então você faz conta. Entendeu? Você faz conta. E outra coisa também, tem a conta de luz, tem o gás. Então, quando chegar ali, a data certinha de pagar, você tem que ter o dinheiro para pagar. Então, tudo isso, você passando para o cliente, ele também vai entender. Sabe? Ele vai entender. E é sobre isso. Tá bom? Meus amores, aí vocês estão vendo que, assim, eu tô conversando com vocês e eu tô assim, já tá vendo, já estou finalizando, tá? Esse bolo, tá? Que fica uma delícia. Tá? Ele fica assim, ele é bem cremoso. No final, assista até o final do vídeo, tá? Porque eu vou mostrar pra vocês. Eu montei um pra mim, tá? E eu vou mostrar pra vocês a textura direitinho, tá? E eu vou falar uma coisa com vocês. Não é falar, né, gente? É mostrar. Porque a gente tem que, né? Vocês têm que ver. E esse bolo, gente, deixa eu falar. Esse bolo ele é sensacional. Esse bolo é sensacional. Eu fiz o teste e levei para a rua. E ele foi aprovadíssimo. Para vocês terem noção, eu levei esse bolo ontem, tá? E eu tive que fazer novamente, tá? Comprei mais leite condensado, mais creme de leite, para estar fazendo aí o brigadeiro gourmet, tá? E levei novamente. Então, assim, se for o caso de fazer 3 vezes esse bolo, eu faço sem medo de enjoar, porque sempre fica cliente sem o bolo. Aí eu levo, e sempre tem alguém que fica sem, fala assim, poxa, tem mais aí? Eu falo assim, não tem não, mas amanhã provavelmente eu vou ter que fazer de novo. Aí eu corro pro mercado. E aí no dia seguinte, provavelmente eu vou ter que fazer de novo, entendeu?
Mas assim, amanhã eu já vou levar massa branca. Massa branca e vou ver um recheio, fazer um recheio ali, entendeu? Porque hoje eu levei, mas ficou gente sem, tá? Eu tô montando, eu tô narrando o vídeo aí pra vocês, mas na verdade eu já fui vender, eu já retornei pra casa e agora eu tô aqui narrando o vídeo. Tô editando aqui o vídeo. Então, assim, fica sensacional. Mas, para vocês terem as próprias conclusões, vá lá e faça. Faça e vou fazer um combinado. Vá lá e faça e depois vocês vêm aqui no comentário para dizer o que vocês acharam. E se você trabalha com vendas, leva para a rua, sabe? Leva para a rua, leva para o seu cliente, tá? E você, assim, sabe? Você vai voltar maravilhado, porque o cliente, se ele não falar com você naquele dia, ele, né, que geralmente é os dias que compra por horário de almoço ou compra por lanche da tarde, no dia seguinte, eles vão te falar e vão perguntar: tem bolo de cenoura? Vai por mim, tá? Vai por mim. E se isso vai acontecer com você, eu sei que vai acontecer. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Aí eu já tô colocando a tampinha, tá? Já tô colocando a tampinha. Eu acho esse pote, gente, tão mimosinho, sabe? Ele fica assim, tão jeitosinho. Ele só fica assim, ele meio alegre dentro da caixa, né? Porque o outro que quando eu levo o cuscuz, ele fica assim bem mais encaixadinho. Eu coloco um em cima do outro sem problema nenhum, ele não vai nem para um lado nem pro outro. Esse aí, por ter a borda embaixo, tá vendo? Ela é mais fininha e a parte de cima é mais larguinha. Então, na hora de colocar dentro da caixa, aí eu tenho que equilibrar ele bem direitinho, colocar algumas coisas ali para poder ir cercando, sabe? Mas assim, ele é lindo, ele fica muito bonito, ele fica bem apresentável. Para você fazer esse tipo de bolo, fazer o copo da felicidade, bolo da felicidade, mousse também, tá? O mousse também fica assim, ele bem apresentável dentro desse potinho, sabe? E é sobre isso. Então aí já tá tudo montadinho, tá? Aí nesse momento eu saí para poder pegar. Eu vou estar pegando a minha caixa de isopor para estar acertando eles tudo aí direitinho, porque nesse horário aí eu já não podia nem mais ir para geladeira, que já estava quase na hora de eu sair. Já para poder fazer entrega, porque os meus clientes, eles começam a almoçar a partir de 10, alguns já 10h30, eles já estão saindo para almoçar. E aí já era mais 9h50, se eu não me engano. Da minha casa pro centro da cidade, eu ando bem rapidinho, eu chego no centro da cidade em 15 minutos. Olha só que gracinha, gente. Olha só que gracinha que eles ficam. Bem recheado, bem chamativo, bem atrativo. Tá? Então, meus amores, faça essa receita. Cris, mas eu não trabalho com venda. Então faz para sua família. Entendeu? Faz para sua família, monta aí numa forma bem bonitinha, entendeu? Depois que você assar ele, coloca naquela travessa transparente, você recheia, faz esse recheio, coloca, entendeu? E dá para fazer a cobertura também com ele. Entendeu? E assim, com essa massa de bolo, essa receita, foi do Gabriel Freitas, tá? E o Gabriel Freitas, ele manda muito bem nas receitas. E ele fez esse bolo, só que ele fez a minha, eu dobrei a receita, justamente para eu tirar um pouco para mim e eu levar o restante para a rua para estar vendendo, tá? Mas o do Gabriel Freitas é a metade da receita, entendeu? Dessa receita aí. Aí eu tô com esse paninho bem congelado. O que eu faço? Eu molho ele, eu só uso ele para minhas vendas, tá, meus amores? Eu não uso ele para mais nada. Então eu molho bem ele, coloco ele no congelador e depois que ele ficar bem congelado, eu coloco dentro da caixa de isopor. Por quê? Antes eu levava bastante placa, tá? Em gel, congelada. Só que assim, fica muito pesado, tá? Então essa foi a melhor maneira que eu vi para carregar menos peso, tá? Que é esse paninho bem congelado. Então eu boto 2, tá? Dependendo do dia eu boto 3, tá? E aí eu ajeito aí. Só que nesse caso eu ainda vou botar uma plaquinha, tá? De gel congelada
Por quê? Porque o bolo eu montei, eu já montei ele dentro do potinho e botei dentro da caixa de isopor. Se já tivesse assim, conseguido finalizar cedo e eu conseguisse deixar pelo menos 1 hora na geladeira, então iria somente o paninho congelado dentro da caixa. Mas por eu ter terminado de montar e colocar aí dentro, eu já prefiro então colocar uma plaquinha de gelo e botar 2 paninhos congelados, tá? E é isso aí. As colherzinhas também, elas vão ensacadas direitinha, tá? Então aí eu já deixei a minha caixinha arrumada e depois eu terminar de me arrumar, né? Porque ali eu já tô com o meu uniforme, tá? De serviço, que esse é o meu uniforme de serviço, tá? Então, o que que eu faço? Na parte da manhã, eu já me ajeito, coloco o meu uniforme e já faço a sobremesa arrumada para eu ganhar tempo. Porque assim que eu terminar arrumar a sobremesa, é só eu ajeitar aí o meu cabelito, né? E eu rapar fora, tá? Então aí, check, tudo organizadinho. Agora eu parti para os sacolé, tá? O sacolé eu não tenho a foto aqui, acabou que eu não tirei foto, mas esse daí ele é amendoim. Coloquei uma certa quantidade de sacolé de amendoim, tá? Aí o outro que eu vou estar mostrando aí, deixa eu ver que é isso mesmo, ainda tô colocando os de amendoim ali, tá? Aí eu também levei o de chocolate, bono de chocolate, que é aquele biscoito bono de chocolate, e também o açaí com morango. Esses sabores saem bastante, tá? E eu prefiro também, assim, ter uma variedade de sabores na época que não está tão quente, tá? Que assim, às vezes tá um solzinho pro lado de fora, mas às vezes na loja tá um pouco friozinho, então é bom levar um sacolé com um sabor chamativo que o cliente não venha resistir. Porque no calor, o sabor que levar ele te pega, maracujá, morango, abacaxi, limão, entendeu? Mas quando o tempo tá meio fresquinho, tá meio friozinho, assim, dentro da loja, aí já tem que ter um sabor que quando você fala, o cliente não venha falar, ah, não, hoje eu não vou querer não. Entendeu? Então, você já tem que ir já certo, tem que ter aquele macetinho para poder atrair os clientes, tá? Essa caixa de isopor, o que que acontece? Aí as plaquinhas, tá vendo? Aí no sacolé eu já boto mais plaquinhas, entendeu? Ali mais plaquinha. Eu deixo ele bem seladinho ali, tá? Boto bastante plaquinha. As 3 plaquinhas que tá ali é o suficiente, tá? Cris, mas você leva sacolé o ano inteiro e no tempo de frio, o que que você vende? Então, no tempo de frio, eu também vendo sacolé. Não a mesma quantidade que eu vendo no calor. Mas o sacolé eu levo o ano inteiro, gente, para a rua para estar vendendo. O ano inteiro, tá bom? Aí, tá, minha tampinha tá adesivada, tá? E ali o númerozinho ali do celular, porque às vezes a pessoa, ela quer ali fazer, né, o Pix, alguma coisa, entendeu? Então, eu já tá ali tudo no esquema direitinho, tá? Então, a caixa de isopor já tá certinha com os bolos, tá? Ali já tá a caixa de isopor também com os sacolé. E aí eu já estou descendo o meu humilde morrinho para estar fazendo as entregas, tá? Vendendo ali, entendeu? Ali eu quis dar uma paradinha para estar mostrando para vocês um pouquinho da caixa de isopor, mas acho que não pegou bem direito ela inteira, né? Mas deu para vocês entenderem ali que tá escrito ali sacolé, entendeu? Tava assim um céu bem ensolarado, tá? E eu com esse chapéuzinho aí, porque eu não deixo de usar o chapéu, gente, porque eu uso um ácido à noite para poder estar clareando, ajudando a clarear as minhas manchinhas, entendeu? Então, o protetor solar, e aí então eu uso o chapéu para poder estar protegendo a minha pele, tá bom? E aí eu tô mostrando ainda o que eu tenho que percorrer até chegar ao centro da cidade, para estar fazendo as entregas. Mas aí um pouquinho na frente tem um posto de gasolina, que aí eu deixei ali pro cliente um bolinho de cenoura, porém eu não mostrei, tá? Tem cliente que não gosta de ser filmado, tá? Aí eu já estava indo,
descendo, que já tinha subido, né? E aí eu estava descendo já, para poder estar fazendo, já tinha acabado de fazer mais uma entrega, tá? Que foi o bolo de cenoura e foi o sacolé. Aí a cliente pediu os 3 sabores, tá? Que eu mencionei. E aí já estou seguindo já adiante para ir tá indo de encontro a mais clientes, tá? E o dia tá lindo, tá bonito, parecendo simplesmente uma sexta-feira. Aí é a Praça de Barra do Piraí. Eu deixei meu celular um pouquinho meio que baixo para não estar filmando ninguém. Estava bem movimentado a cidade, tá? Então, assim, eu tomei um cuidado para não estar filmando as pessoas, entendeu? Para não ter problemas futuros. O problema é algo que a gente, quando ele aponta ali na esquina, a gente tem que correr dele, entendeu? A gente tem que correr. Apontou na esquina, desvia, entendeu? Aí é uma loja de calçado que o cliente já tinha encomendado pelo WhatsApp e eu fui entregar. E aí, eu já retornando para o meu lar, eu dei uma paradinha aí para estar filmando essa parte da ponte metálica, que é um lugar que eu amo passar todos os dias, entendeu? Eu foco bem ali porque tem natureza, tem muito verde, tá? Tem muito verde e eu amo esse visual, assim, sabe? É um lugar que eu amo passar todos os dias, tá bom? Então tem muito verde, gente, é muito verde. E eu amo a natureza, amo, tá? Então aí eu estou já de volta para o meu lar. Doida para chegar em casa e montar o meu bolinho, né? Mas vocês fiquem até o finalzinho, porque vocês vão ver, gente. Vão ver, vai ver até eu degustando o bolo, para vocês terem uma noção de como fica, tá? E aí eu continuando admirando essa parte do verde, aí eu apontei pro outro lado aí, entendeu? O lado ao contrário, o lado oposto que eu estava. E é isso. É isso. Diz pra mim se vocês estão gostando, gente, essa maratona comigo, tá? Das vendas, da montagem de sobremesa, das vendas. Ai, Cris, eu não quero só que você mostre as receitas. Deixa aqui nos comentários que eu mostro as receitas. Então, aí eu já cheguei em casa e fui preparar o meu bolinho para quando assim que eu almoçasse, era só pegar lá na geladeira e degustar ele. Então, eu deixei um potinho para mim, um potinho para Maia, tá? E eu montei um outro potinho também que eu acabei não gravando aí, que foi o potinho da Tamires, tá? Aí eu colocando já o bolinho de cenoura, tá? E aí eu vou mostrar para vocês os 2 recheios, que é o de brigadeiro, foi o que eu montei mais cedo, tá? E o outro que é o 0 lactose, tá? Que é o meu, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês a finalização, como eu finalizei os 2. Tá? Então aí eu já colocando o brigadeirinho. Meus amores, deixa eu falar com vocês. Eu tô vendo que tá chegando inscrito aqui todos os dias, tá? Mas vamos fazer um combinado? Assim que você se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários o seu nome. Aí, tá vendo? Esse daí já é o meu. Olha. Esse aí é aquele brigadeiro que eu já deixei aqui, 0 lactose e 0 glúten. Olha, eu tô amando essa receita. Eu tô amando, tá? Eu tô amando, tá? E eu já vou, como ele foi aprovado, tá? Porque uma cliente, ela aprovou ontem, tá? Só que eu fiz um teste, porque eu levei, ela aprovou sem saber que era, tá? Eu queria que ela sentisse a diferença. Então, eu levei para ela saber. E quando foi hoje, quando eu passei, eu perguntei ela, e assim que ela me viu, eu quero bolo de cenoura. Aí eu fui e expliquei para ela. Eu falei que eu tinha colocado uma camada de brigadeiro normal e a outra camada foi o de 0 lactose. Ela falou que simplesmente amou. Entendeu? Então, foi um bolo que tanto a massa foi aprovada, tá? E o recheio também foi aprovado, tanto esse brigadeiro tradicional e o 0 lactose, tá? Então, eu vou estar já incluindo esse bolo nas minhas vendas também, tá? Pra também, né, gente? Porque, poxa, as pessoas que são intolerantes também precisam se alimentar. Eu quase não acho nada pra mim, assim, comer. Quase nada. Entendeu? Então, deve haver essa inclusão, né?
Deve haver essa inclusão, entendeu? Então é isso, olha só. E aí eu já quase finalizando, deixei cair um pouquinho ali, né, gente? Porque eu tenho que passar, botar um pratinho debaixo do potinho. Porque quando cair esses farelinhos assim, eu, né, consegui aproveitar. Se bem, embora que a pia esteja limpa, tá? Eu sempre higienizo a pia na hora de trabalhar, entendeu? E aí, né, foi para mim mesmo dentro de casa, para mim e para minha filha, tá bom? Hoje eu falei bastante, né? Ai, eu amo conversar com vocês. Ó, esse daí é o granulado crocante. Gente, esse granulado, ele faz toda uma diferença também, tá? Ele não contém lactose e não contém glúten, tá? Porém, é um granulado forneável. Então, se vocês não gostam daquele granulado que ele faz creque-creque, então a opção é o macio. Esse que eu comprei, que eu gosto, é o crocante, porque ele é forneável. É um material que quando você for fazer um bolo, alguma coisa assim, que você jogar um granulado em cima, ele pode ir para o forno, tá bom? Então aí eu já tô jogando por cima do meu bolinho e eu feliz da vida. E, e olha só como ficou bonitinho, tá? Esse bolo, bonitinho não, ficou bonito. Esse bolo de cenoura com brigadeiro zero lactose, tá? E o granulado zero lactose, zero glúten. Eu amei essa finalização. E o outro, eu só coloquei as gotinhas de chocolate. Perguntei à minha filha o que ela preferiria. Ela falou que ela ia preferir as gotinhas de chocolate. Ela falou, não, eu quero sentir os pedacinhos de chocolate. Então, foi isso. Aí eu fui lá, peguei as gotinhas de chocolate e aí eu preparei para ela. Já a Tamires também preferiu o, o granulado também. Porém, eu já não, não tinha mais o brigadeiro tradicional. Então, ela comeu o outro brigadeiro sem perceber. E aí eu fui, Tamires, você gostou? Tá, ela falou que amou, que tava uma delícia. Entendeu? Só que, olha só como é que ficou lindinho. Eu amei, tá? Mas assim, quando vocês for vender para os seus clientes, você fala, tá? Você fala se eles topa provar, tá? É um brigadeiro diferente, gostoso. E aí, quando ele provar, tá? Você pode, aí você vai e fala. Porque, gente, não é ruim, porque foi assim, foi testado, é provado. Se vocês for falar que um brigadeiro de batata, já vai ficar na mente da pessoa ali, batata. Batata. Você entendeu? Batata. E é um brigadeiro, porém é um brigadeiro zero lactose e zero glúten, tá? E aí me deu vontade novamente de fazer uma apresentação, tá? Para vocês mostrar um e tá mostrando o outro, tá? Em câmera lenta, para vocês sentir esse momento. Mas por aqui pela telinha vocês só podem sentir. Mas se vocês quiserem saborear, faça essa delícia que é um espetáculo, tá bom? Depois que eu fiz, eu peguei, deixei lá na geladeira, eu fui almoçar, tá? E depois de sobremesa, eu e minha filha nos deliciamos. Mas pode deixar que eu vou mostrar para vocês aqui no finalzinho do vídeo, tá? Então, é o meu comprometimento com vocês. Eu falei que eu vou mostrar, então eu vou mostrar, tá? E é isso, meus amores. Eu tô muito feliz com essa receita. Se vocês quiserem mais receitinhas, tá? Diferente aqui, vocês deixam aqui nos comentários, que vai ser o maior prazer, tá? E vou deixar aqui também no link, o link aqui do brigadeiro, tá? Tanto o tradicional, que leva leite condensado, creme de leite, e eu vou estar deixando também o do brigadeiro vegano também, zero lactose, zero glúten, tá bom? Já estamos chegando no finalzinho do vídeo, aí eu já estava me preparando para tirar aquela foto bonitinha, né? Porque a gente tem que ter um conteúdozinho para mostrar, para postar depois lá no Instagram, entendeu? Lá no Facebook. Então, eu já estava me preparando aí para tirar uma fotinha dessa delícia.
tá? E diz aí pra mim nos comentários, vocês gostaram de ver assim a montagem, tá? O visual assim, vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários pra mim, tá? Meus amores, fala pra mim também até onde meu vídeo tá chegando, pra eu mandar aquele abraço pra você bem apertado, ainda que seja virtual, tá bom? Gente, esse brigadeiro, eu gosto dele, porque ele dá aquele creque-creque. Assim, sabe? Dá delícia. É simplesmente uma delícia. Uma delícia. Aí conforme eu estava assim, filmando, preparando para tirar foto, eu fiquei ali, assim, sabe, assim, admirando, sabe? Admirando. Eu fiquei. Quando eu faço as coisas assim, eu gosto de fazer as minhas coisinhas com amor. Então depois eu fico assim admirando, admirando. Então se a gente que a gente admira, imagine o cliente, né? Ele pega, ele observa, não é verdade? Então é isso. Eu senti até que essa parte demorou um pouquinho, mas é que eu tava tentando pegar um ângulo legal, tá bom? Tava tentando aí pegar um ângulo legal. Bom, assim, eu costumo falar que contra, contra fatos não há argumento, né? A gente, quando a gente faz algo, faz direitinho, tá? Ainda que, tipo assim, eu só tenho isso aqui de material, mas se for colocado todo amor, todo carinho, você pode ter certeza que você vai ter um retorno. As coisas não podem ser feitas de, assim, ai, eu tô precisando de dinheiro, eu tenho que vender. Aí pega um negócio lá e faz com raiva e bota lá no pote e vambora. O cliente sente isso. E quem tá lá do outro lado, poxa, tá trabalhando em pé, entra na loja às 8 e pouca da manhã, sai às vezes, muitas das vezes, 6 e meia, 7 horas da noite. Então, poxa, aquele cliente ele tá lá em pé o dia todo na loja. E atendendo também um outro cliente que tá cheio de problema. Então, por isso que há a necessidade de colocar amor naquilo que se faz, tá? Há a necessidade, porque você consegue transmitir, se aquele cliente não tiver num dia bom, num dia legal, ele come aquela sobremesa, poxa, ele fica tão feliz e comida é sagrada, né? E aí é a hora, gente, da prova. É a primeira vez que eu vou estar comendo assim, esse bolo de cenoura com esse brigadeiro, porque eu já coloquei esse brigadeiro em cima do bolo de arroz cru, tá? Eu coloquei lá. E aí agora eu tô provando pra poder saber. Ai, gente, eu amei. Olha, eu amei. Ó, ele fica bem recheado. Tá vendo? Ele pega esse recheio de cima, mais a camada de recheio que tá lá embaixo, tá? Então, olha, tá vendo? Ele fica bem chocolatudo. Ó, meus amores, eu amei. Eu fiz assim do jeitinho que eu faço para os clientes. E olha só, bem chocolatudo, sabe? E é um bolo, um bolo assim que ele não fica pesado. Esse, quando você traz assim a colherzinha que ele vem o farelinho dele assim com recheio. Ai, sabe, gente, faz favor pra mim. Curte esse vídeo aí. Vê se esse vídeo não merece um like. Ah, e tem até uma florzinha aí pra combinar, ó, com a minha blusa. Montei até um cenarinho aí, olha. Montei até um cenário aí. Então aí, curte esse vídeo, compartilha com aquelas pessoas que são intolerantes. Compartilha para aquela amiga sua, aquele colega, ou seu irmão, ou seu pai que começou a empreender, não sabe o que fazer para vender. Compartilha aí, meus amores. Compartilha, olha só. Eu estou sorrindo porque eu estou muito feliz com essa receita. E quem provar também vai ficar muito feliz. Vai ficar muito feliz. Então curte, compartilhe, deixe seus comentários, entendeu? E se for falar, nem comentário for para falar assim, ai, Cris, você fala pra caramba, pode deixar aqui. Tem